Estaremos lendo Provérbios capítulo 6. Advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Eu vou ler um versículo, o pastor Lázaro vai ler os próximos. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faz, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. A qual, não tendo superior, nem oficial e nem dominador, Prepara no verão o seu pão, não cega, ajunta o seu mantimento. na cega. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressa a correr para o mal, E testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Continuando, o mancebo é advertido contra a mulher adúltera. O mesmo capítulo, mas em outro assunto agora. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-o ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Porque por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injurie o ladrão, quando furta para saciar a sua alma, tendo fome. Mas, encontrando, pagará 7 vezes tanto.
dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá ainda que multiplique os presentes. Você marcou algum versículo que chamou a sua atenção? Que na verdade todos, né? Todos chamam atenção, né? Os assuntos, assim, cada versículo tem um assunto muito profundo. Eu vou começar por mim, depois você quiser falar alguma coisa sobre algum versículo, tá bom? Tá. É muito interessante o capítulo 6, fala sobre a preguiça, né? Filho meu, não dê sono aos teus olhos, lembra da formiga, porque a formiga ela não tem superior, não tem ninguém que manda ela trabalhar. Mas ela, no verão, ela trabalha no verão todinho, preparando o pão dela, carregando suas folhinhas, né? Porque ela se prepara para o inverno. E assim, Salomão escreveu isso porque ele observou o trabalhar das formigas, né? Então ele fala assim, para a gente olhar para a formiga e ter vergonha, né? Olha, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando te levantarás do teu sono, né? Um pouco de sono, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Aí que pode acontecer? A sua pobreza virá repentinamente e a necessidade vai bater na porta. Muitas pessoas falam assim, eu estou desempregado, está faltando tudo dentro de casa. Vamos olhar para a formiga, né, que trabalha constantemente. Tem pessoas que não se importam em agarrar, em buscar o mantimento para dentro da sua casa. Fica esperando. Deus fala assim, vou abrir uma porta. E a pessoa lá não vai atrás, ela fica esperando a porta vir até ela, né? E eu acho muito interessante, então, esse assunto aqui sobre a formiga, para nós lembrar da formiga, né? E também aí vai para as 7 coisas que Deus abomina. 7, aqui está falando de 7. 6, Deus aborrece. E a 7ª, ele abomina, né? A 6 é olhos altivos, quer dizer, pessoas que olham, né, por cima, com aquele olhar soberbo, aquele olhar de arrogância, né? Pessoas que têm a língua mentirosa, né, que adora proferir mentira, uma mentirinha, né? Então Deus aborrece. Deus aborrece os que derramam sangue inocente. Deus aborrece o coração que maquina pensamentos viciosos, pessoa que só fica dando lugar para os seus pensamentos viciosos, né? Fica maquinando. Deus aborrece. E os pés que se apressam a correr para o mal, né? Tem pessoas que têm pressa de sair para poder fazer maldade. Não vê a hora que chega um certo horário para poder sair correndo para fazer maldade. E a 7ª, não, ainda tem a outra ainda. A testemunha falsa que profere mentira. É a coisa mais aborrecível para Deus e para nós também, ser humano, é a pessoa que dá testemunho falso contra o outro, né? Falando mentira para prejudicar o outro. Então Deus aborrece essas coisas, testemunha falsa. E a 7ª, ele não aborrece, ele abomina. É o que semeia contenda entre irmãos. Das 6 coisas, olha, de matar, de derramar sangue, tudo. O que mais ele abomina é o que semeia contenda entre irmãos. É muito forte, né? E se for ver, também tem o assunto da mulher adulta. Né? Pode falar. No 32, versículo 32, ele fala o que adultera. O que adultera. O que adultera com uma mulher
é falta de entendimento. Destrói a sua alma, o que tal faz? E nós vemos que na parte de adultério, muitas vezes a pessoa ele só leva para o lado da carne, né? Mas quando Jesus falou que só de nós olhar e deixar o sentimento descer no coração, a gente já estaria pecando contra ele. Então Salomão já advertia bem antes, né? Para que isso não viesse a acontecer. O Provérbios de Salomão, esse livro de Provérbios, ele é um advertimento. Ele vem advertendo as nossas vidas. Em todos os versículos que você for ver, pode ver que ele sempre está falando alguma coisa para advertir. Ele vai advertir os crentes. E se nós parar para entender, nós não pecamos contra Deus. Então, não é só cometendo o ato de adultério que você está pecando, que você está cometendo algo contra a tua esposa. Mas ele está aqui alertando, né, para que não se aconteça isso. Versículo 30, no capítulo 6, versículo 32. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma, o que tal a faz. E no 33 fala assim, achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque furioso é o ciúme do marido. Quer dizer, ele está falando quando ele fala do marido aqui, dá a entender que ele está falando de Deus, né? Está falando de Jesus. E de maneira nenhuma perdoará o dia da vingança. Então, se nós não colocar a nossa vida no altar e não acertar com Jesus, né? Porque eu vejo muito aqui Salomão falando a respeito do adultério, mas de um adultério assim, nós adulterarmos a palavra de Deus muitas vezes, então passamos por cima. Então o marido ele fica furioso aqui, porque furioso é o ciúme do marido, porque a palavra de Deus fala que Deus ele tem ciúme dos seus. Então nós vemos que se Deus ele tem ciúme, então ele vê que ele fala assim, porque furioso é o ciúme do marido. O Senhor ele fica furioso. E de maneira nenhuma perdoará no dia da sua vingança. É isso que eu entendi sobre a palavra de adversão aqui, né, espiritualmente falando. Aqui fala do jovem que é advertido contra a mulher adúltera. Mas espiritualmente falando, né, o que adultera com mulher é falta de entendimento. Quer dizer, se a pessoa está na presença de Deus, falta de entendimento já não é mais, porque ela já tem, né? Ela já tem um entendimento, então não é falta de entendimento mais. Como é que ela pode falar assim, eu não sabia que era pecado fazer isso? Então aqui ele estava advertindo, aqui fala de um jovem, o jovem é advertido, aqui no título fala do jovem que é advertido, né, contra a mulher adúltera. Mas se essa palavra aqui for para o crente, colocando nos dias de hoje, eu vejo que é uma palavra muito forte e espiritualmente falando, está falando de Deus com a igreja dele. Então, aqui no começo do assunto, a partir do verso 20, diz assim, filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, perpetuamente, e pendura no teu pescoço. Porque quando você caminhar, isso vai te guiar. E quando você deitar, te guardará. Quando você acordar, vai falar contigo. Porque o mandamento, que é uma coisa que muitas das vezes a gente não gosta, que os outros ficam mandando e nem nos alertando sobre mandamentos, sobre estatutos, regras de Deus, a gente não gosta muito que os outros ficam falando para nós.
Mas o mandamento é uma lâmpada. A lei é uma luz. As repreensões da correção são o caminho da vida, que nós não aceitamos a correção, nós não aceitamos. E é o caminho da vida, se nós aceitar. O que vai acontecer? Vai nos guardar do pecado. Aqui fala, para te guardar da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Quantos jovens são amarrados por mulheres? Quantos jovens caem no pecado com mulheres? Quantos adolescentes já têm mulher, já têm filho com mulheres adúlteras, né? Porque aqui fala como se fosse um laço. Por causa de uma mulher prostituta ou de uma adúltera, tem homens que chegam a perder muitas coisas, chega a passar a ser um mendigo, chega a pedir um pedaço de pão para a rua, por causa que a mulher arrancou tudo que ele tinha. Perdeu casa, perdeu carro, perdeu família, tudo por causa de uma mulher prostituta. Porque uma mulher adulta e prostituta, ela anda à caça de preciosa vida, né? Então ninguém vai tacar fogo no seu seio, ninguém vai andar sobre brasas porque vai queimar seus pés. Assim também é o homem, ou o jovem, né? Que entra a mulher do seu próximo não vai ficar inocente, né? Então a gente vê aqui que o que o pastor Lázaro falou, meu esposo, diz assim, o que adultera com a mulher é falta de entendimento, está destruindo a sua própria alma quem faz isso. Achará castigo, achará vergonha, a sua vergonha nunca se apagará. E aí não tem resgate e nem consentirá ainda que multiplique os presentes. Pode dar presente para o homem, pode fazer alguma coisa, esse homem não vai perdoar, né? Porque furioso é o ciúme do marido. Então aqui está alertando nós a obedecer os mandamentos do Senhor e se desviar do mal, como Jó fazia. Jó desviava do mal. E o homem de hoje, os mancebos, eles em vez de desviar do mal, eles caem no mal. Por quê? Porque todo lugar que você olha tem uma mulher nua. Você vê um comercial, ali tem uma mulher. Tudo que você vai ver tem uma mulher para representar. E mulheres semi-nuas, mulheres nuas, para atrair o homem, para atrair o mancebo. Então, o jovem é advertido contra a mulher adúltera, né? Para que a gente não venha contaminar o nosso coração e nem prender com a sua formosura e nem se prender com os seus olhos bonitos, né? Olhos cheios de adultérios. Então, o que nos faz livrar do pecado é nós guardar os mandamentos e não deixar a lei da nossa mãe, que significa a palavra de Deus. Amém? Mais alguma coisa, pastor Lázaro? Amém? Amém? Então tá bom, essa palavra foi agora mesmo acabei de gravar sobre Salomão, né, sobre a morte de Salomão, e eu tô colocando já aqui na palavra do dia, e veio confirmar aqui com meu esposo, Provérbios, que coincidência mais maravilhosa, amém? Fica na paz do Senhor.